Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade e da oportunidade, a defesa dos direitos éticos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se discriminação racial ou étnico-racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Eles vão fazer uma troca aqui para você errar a questão, mas você tem que entender que discriminação é toda distinção, exclusão, restrição. Desigualdade é toda situação injustificada. Eles podem botar lá desigualdade racial, toda distinção, exclusão, restrição, não. Não tem nada a ver. Discriminação, que é distinção. Desigualdade de gênero e raça, aqui não tem como você trocar. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. População negra. O conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Políticas públicas. As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Ações afirmativas. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Artigo 2. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo todo cidadão brasileiro, independentemente de etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Artigo 3. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Artigo 4. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de inclusão das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrente do
preconceito e da discriminação étnica. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. A eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate à desigualdade étnica, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamento públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Aqui são os incisos, né, do artigo 4, que diz: a participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de, entendeu? E aí vem aqui enumerando. Aqui é a participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Artigo 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPI, conforme estabelecido no título 3. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde SUS para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7. O conjunto de ações de saúde voltada à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra, das instâncias de participação e controle social do SUS, produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra, desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Artigo 8. Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. A melhoria
da qualidade dos sistemas de informações do SUS no que tange a coleta, ao procedimento e a análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 3. A fomento a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 4. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. 5. A inclusão da temática da saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS. Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Artigo 9. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências. 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a sociedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do dispositivo no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos
e centros de pesquisas nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temática de interesse da população negra. 2. Incorporar nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurando o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino público, privado e comunitários com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. 14. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducativas realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. O poder público adotará programas de ações afirmativas. Artigo 16. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de programas da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de remanescências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 206 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outros manifestos culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino público e privadas. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira nos termos do artigo 16 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários e O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Artigo 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Aqui é da seção do esporte e do lazer. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto
de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade da capoeira será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado, não é obrigatório, é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3 do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício. Artigo 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende: 1. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a função e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins. Vou ler de novo aqui 1. A prática de cultos, a celebração de reunião relacionadas à religiosidade e a função e a manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados para tais fins. 2. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. 3. A função e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. 4. A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. 5. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão da religião de matriz africana. 6. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. 7. O acesso ao órgão e os meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. 8. A comunicação ao Ministério Público para a abertura da ação penal em face de atitudes e prática de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. 25. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matriz africana, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas submetidas à pena privativa de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com religiosas de matriz africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: primeiro, coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que expõem a pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivo fundado na religião de matriz africana. 2. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matriz africanas. 3. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matriz africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público.